Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham em seus lares através do canal do YouTube do Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Lembrando sempre aos nossos irmãos que encontram em seus lares para colocarem um recipiente com água para que essa água seja fluidificada no decorrer dessa reunião. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus para que possamos todos nos envolver nessas vibrações que já nos cercam, ou vamos nos preparar para ouvir a página de abertura que o nosso irmão Edivaldo trará. Em seguida farei a prece, depois a nossa irmã Michele trará a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês presentes e uma boa noite para você que está nos acompanhando à distância. Vamos então do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 133. Que tendes? Quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. Está em Marcos, capítulo número 8, versículo 5. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundantes. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhe sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Graças a Deus. Graças a Deus. Envolvidos nessas vibrações, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em seu nome, para aprendermos um pouquinho mais das leis de Deus através do teu Evangelho. Essa bússola que nos guia nessa caminhada evolutiva, nos convidando a todo instante a nos tornarmos pessoas melhores. Melhores no amor, melhores na compreensão do outro, mas também de nós mesmos. Das aflições que nos cercam, dessas tentações que nos chegam a cada instante.
Mas o tempo todo o teu Evangelho nos ensina a escolher. Porque tu nos falaste que somente loucos caem em armadilha de loucos. E aqui estamos nós, Senhor, para aprender mais um pouquinho e resistirmos a essas armadilhas, baseados no teu amor e nos teus ensinamentos. Gratidão, Senhor, por tanto ensinamento, por tanto amor envolvido. Esse amor que não esquece de ninguém, que envolve a todos indistintamente. E nós te rogamos por todos esses, Senhor, que nós não conhecemos muitas das vezes, mas que sabemos que tu estás com eles a cada instante. Que eles possam, Senhor, despertar e sentir esse chamado, e sentir esse amparo, e caminhar juntos, lado a lado, na certeza de dias melhores. Gratidão, Senhor, por esse momento, pelo auxílio e pelo amparo dessa espiritualidade de luz que aqui se encontra, dos nossos mentores espirituais que tanto nos auxiliam, e dos mentores espirituais da nossa casa. E sobre essa proteção, Senhor, nós te pedimos a permissão para iniciarmos a reunião de fluidoterapia da noite de hoje, te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, vamos ouvir a nossa irmã Michele, a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. Nós hoje vamos refletir juntos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós vamos falar sobre os itens 1 ao 4. A gente vai falar sobre pagar o mal com o bem. E aí, logo de início, a gente já pode começar a refletir sobre essa questão do mal, de que maneira ela vem sendo retratada. Ela vem sendo retratada de diversas formas. Quem de vocês aqui nunca viu um desenho animado, onde a gente de um lado tem um anjinho bom e do lado a gente tem um anjinho mau? Mas a gente também vê em diversas denominações religiosas, onde o bem ele é representado por anjos. Tem asinhas, são bonitinhos. E o mal, ele é representado por algumas figuras que que eles chamam de figuras demoníacas. Geralmente eles têm uns chifrinhos, não têm asinhas, né? Não são tão bonitinhos como os anjinhos que usam asas. Pois bem, o bem, independente de como ele seja retratado, ele está dentro de nós. Ambos estão em nosso interior. Um lado nosso, muitas vezes ele pode ser sombra. O outro, luz. Da mesma forma como aqueles desenhos animados retratam. Não tem dias que alguns de nós falam assim, hoje parece que eu estou com aquela nuvenzinha preta na cabeça. Pode ser mais ou menos assim. Pode ser que um dia a gente não esteja bem, ao ponto da gente estar com o nosso lado sombrio mais ativo, falando mais alto. A gente só precisa ter cuidado. Porque geralmente nesses dias que a gente considera não estar bem,
Eu vou falar por mim, tá? Não posso falar por todos. Mas geralmente nesses dias a gente aproveita para fazer coisas que não são legais. E às vezes, um desculpa, um me perdoa, não dá para consertar. Então, o que seria o mal? Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 630, ele nos ajuda a buscar entender um pouquinho, quando ele pergunta para os espíritos assim: como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos nos respondem: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dele se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. E aí, olha que interessante. Eu gosto muito de Joana. Aí eu fui lá no livro O Ser Consciente, e Joana fala bem assim pra gente. Eu peguei um trechinho. Ela fala que o bem é tudo quanto fomenta, que desperta o interesse, a beleza, o ético, a vida, a concordância e a moral. E o mal vem a ser aquilo que se opõe ao edificante, ao harmônico, ao bem. Além disso, lá no Livro dos Espíritos, a começar pela pergunta 630 mesmo, os espíritos eles já começam a nos esclarecer que a solução para essa distinção entre o bem e o mal, ela pode ser mais simples do que a gente imagina. Se a gente começar a pensar a não fazer com o outro aquilo que nós não gostaríamos que fizessem a nós. Uma atitude, uma palavra, um gesto, às vezes até um olhar. Porque às vezes, né, a gente conhece diversas pessoas, tem pessoas que falam com expressões, tem outras que verbalizam mesmo. E às vezes a gente não percebe. E aí não dá para saber o que é pior. Se são as expressões, se são as palavras, se são as atitudes. Mas aí a gente só pensa quando é feito conosco. Mas quando a gente faz com o outro. Mas a gente tem uma desculpa, porque a gente prontamente fala assim: eu não fiz por querer. Nesse dia eu não estava bem. Porque a gente tem uma grande tendência a só perceber quando o outro faz. Quando a gente faz, a gente rapidinho ativa a amnésia, o Alzheimer, a desculpa para aquele dia que eu não acordei bem, a desculpa de que hoje eu não estou legal. Aí a gente arruma alguém que estressou, ou é o marido, ou é o filho, ou é a sogra, ou é o chefe. A gente faz uma coleção de pessoas que nos perturbam, mas a culpa nunca é nossa. Porque a gente ainda não consegue ser capaz de assumir os nossos erros. Vocês me desculpem, mas eu acredito que muitos de nós ainda são covardes. Porque são atitudes covardes, não olhar para si e dizer: errei. E ir no outro e pedir desculpas. Sejamos sinceros, ninguém gosta de ser ferido. Ninguém gosta de ser atacado. Mas por que ainda fazemos? Será que aquele desenho animado onde tem um anjinho mau, ele não está bem aqui no nosso ombrinho? Gritando bem alto, e aí a gente ignora o anjinho bom, aquele bonitinho de asas. E aí qual será o nosso lado que fala mais alto? Ah, eu não sei, mas o do outro eu vou lá e aponto. E aí, continuando, lá na pergunta 636, Kardec continua. E ele pergunta aos espíritos: se o bem e o mal seriam absolutos para todos os homens? E os espíritos respondem: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo,
da vontade que se tem de fazê-lo. E o bem, sempre o bem, e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau da responsabilidade. Então, vamos observar, dessa forma, o mal depende do nível de consciência de cada pessoa. E como anda a nossa consciência? Isso tudo porque os vícios, as paixões, ele tem um princípio no nosso instinto de conservação. Logo, cada vez que o espírito ele vai dominando o seu instinto, ele vai desenvolvendo a sua inteligência, ele vai desenvolvendo a sua moral, e ele vai dominando a matéria, e com isso, ele vai evoluindo. E o que nós estamos fazendo? Dessa forma, à medida em que vamos nos adiantando moralmente e progredindo, vamos fazendo escolhas mais conscientes e a responsabilidade por nossas escolhas, ela será proporcional ao nosso nível de adiantamento. Uns mais rápido, outros mais devagar, mas cada um ao seu tempo. Mas o mais importante é que sejamos conscientes de todos os nossos atos. Ninguém é santo, mas também ninguém é carrasco. Então, acho que a gente precisa começar a fazer um exercício de olhar para trás, de olhar para os lados, de refletir. Fazer como Santo Agostinho nos deu a dica, e uma boa dica. Todos os dias, ao deitarmos, refletir. Às vezes pode parecer uma coisa simples. E a gente está num momento de uma transição espiritual, moral, pessoal. E não dá para dizer hoje para ninguém que uma dor de cabeça que ele esteja sentindo é bobeira. Você gostaria de ouvir que a sua dor de cabeça é bobeira? Então não diga isso ao outro. Se o outro diz que está com uma palpitação no peito, não diga que é bobagem. Não minimize a dor do outro. Não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse você. Sim, às vezes ele pode só querer chamar atenção. Geralmente as crianças fazem isso, né? Mas adultos também fazem. Eu conheço tantos adultos que gostam de chamar atenção. E vocês, será que não gostam? Quem tem filho? Aí o filho arruma uma namorada, ou um namorado. Aí o filho, geralmente dizem que o homem fica mais na casa da namorada, né? Será que a gente não faz um charme, não fala, eu tô com uma saudade? Filho anda com uma dor de cabeça só pro filho passar na sua casa e te ver. Olha aí vocês chamando a atenção. Aí você fala que tá com dor de cabeça, você não tá comendo direito, você não conseguiu dormir direito. É tudo mentira. Só pro teu filho passar lá e te ver. Aí ele é casado, tem filho, tem esposa, trabalha pra caramba e tem 15 dias que ele não vai na sua casa. Num instante você arruma uma desculpa para ele passar lá. Olha aí você chamando a atenção também. Nós somos assim. Mas a gente não percebe, porque a gente vai dizer assim, eu estou fazendo isso porque eu estou com saudade do meu filho. É normal. E com isso, a gente vai normalizando um monte de coisa que será mesmo que é normal? Será mesmo que é legal? Por que a gente não é sincero, pega o telefone e diz, ô filho, eu tô com saudade de você, não vai vir me ver não? A minha avó fazia uma coisa muito legal pro meu pai, né? Ela ligava e falava assim, ô garoto, vai vir me ver quando? Aí meu pai falava lá, né? Ai mãe, eu tô trabalhando muito. Aí quando tiver um tempinho, então passa aqui e vem ver a velha. Aí meu pai chegava lá, aí minha avó falava, aprendi com as crianças que não foi uma bronca não, foi só uma ideia. Foi o jeito que ela arrumou. Mas ela era sincera. Ela ligava e falava, tô com saudade. Meu padrinho não é casado nem nada, mas viajava muito a trabalho, ela ligava para ele e falava, esqueceu que tem mãe? Poxa, mãe, tô viajando muito. Aí ela, mas entre uma viagem e outra, passa por aqui
aqui, vem tomar uma sopa. E ela fazia a sopa, deixava lá, para quando ele chegasse a sopa estava lá, nem que fosse congelada, que ela não sabia quando ele ia vir. Aí quando ele chegava, ela já estava lá, seu pote de sopa está aí, né? E ela ainda mexia com ele e falava, já sei, vem pela sopa. Mas foi. E ela era sincera, pegava todo o estômago, mas pegava. Mas nós também fazemos isso. Mas aí, o que será que nos leva ao mal? E lá no livro Obras Póstumas, Kardec fala pra gente que a inclinação para o mal, ela tem relação com o nosso livre-arbítrio. Embora o nosso livre-arbítrio não seja 100% nosso. E lá no capítulo 3, onde ele fala sobre a criação, no item 16, tem um trechinho que ele diz assim: livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Devemos saber que o mal também se faz necessário nessa fase da nossa escala evolutiva para chegarmos ao nosso crescimento. E aí, a gente continua refletindo e prestando bastante atenção que o mal ele é necessário. Mas cabe a cada um de nós extrair desse mal o bem, o bom, algo melhor, algo produtivo. E aí eu também gosto muito de Emmanuel. E Emmanuel trouxe pra gente, olha como Emmanuel é muito gente boa. Ele trouxe pra gente umas dicas de ação no bem. Que aí a gente já pode pegar o mal e dizer para ele, fica por aí, que agora eu vou agir no bem. E aí ele diz que para a gente poder pegar o mal e o bem e usar no nosso dia a dia, fazendo assim, ó, cultivando bons pensamentos e sentimentos. Mas como é que a gente faz isso? Vamos desenvolver o amor, o perdão, mesmo com aquelas pessoas que nos fazem mal. Esse é o primeiro passo. É fácil? Não. É trabalhoso. É difícil, é complicado. Nosso primeiro movimento vai ser dizer assim, eu desculpei, mas eu não quero olhar para a cara daquela pessoa, não. E tá tudo bem. Se dê esse tempo, se permita. Mas volte lá e tente. Será fácil? Talvez. Não podemos e não devemos estacionar e não tentar. Não alimentar o ódio. E ele diz pra gente que ao invés de alimentar o rancor e o desejo de vingança, devemos perdoar incondicionalmente e desejar o bem aos que nos prejudicaram. Só coisa fácil, né? Nossa, não precisa nem ver o resto. Tá facinho. Mas precisamos lembrar. Em nenhum momento Jesus disse que seria fácil. Mas lembrem, ele não desistiu. Ele persistiu. Vou dizer que foi muito difícil para ele. Não sei se eu teria conseguido suportar. Mas ele era Jesus, né? Mas aí eu preciso me botar tão distante de Jesus e dizer que eu nunca vou conseguir? Porque Jesus era Jesus e eu sou a Michele? Posso não conseguir da maneira de Jesus, mas eu posso buscar os meus artifícios. Posso buscar os meus meios. Porque quando a gente às vezes quer comprar um carro, uma roupa, um relógio, a gente junta dinheiro, a gente paga no cartão de crédito, a gente dá um jeito, não dá? E por que para fazer outras coisas, trabalhosas ou não, fáceis ou não, a gente não pode tentar dar o mesmo jeitinho?
A gente só precisa primeiro querer, ter boa vontade e fazer. Ainda que dê errado, a gente levanta, respira fundo, se dá um tempo e vai lá e tenta de novo. E aí ele continua dizendo para a gente ser um enfermeiro do bem. Em vez de se deixar corroer pela maldade alheia, a pessoa deve ser um instrumento de cura e equilíbrio, oferecendo o bem em troca. Esse parece ser mais fácil, né? Acolher o outro, dar o ombro, dar o ouvido. Às vezes só o ouvido, às vezes só um abraço, às vezes um olhar, sem enrugar a testa. Que ao enrugar a testa pode parecer que a gente está julgando. Aquele olhar sereno, aquele olhar que não precisa dizer, estou aqui te ouvindo. Praticar a caridade moral, através da benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas e possivelmente transformar o ambiente e as relações com o outro melhor. Essa parece ser menos trabalhosa. Essa é legal, ó. Buscar o estudo e a prática do Evangelho. O estudo das lições de Jesus com o Evangelho no lar ajuda a fortalecer o caráter e a guiar as nossas ações. Mas eu não tenho tempo de fazer o Evangelho no lar. Tem uma companheira aqui da casa que ela contou uma vez, a gente riu a beça, porque foi um pouco engraçado. Na casa dela ninguém era espírita. Ninguém gostava de fazer o Evangelho no lar. Ela fazia o Evangelho no lar sozinha dentro do banheiro. Aí teve uma colega que falou assim, mas você fazia tomando banho? Aí ela, não, né? Eu ligava o chuveiro para fingir que eu estava tomando banho para ninguém me perturbar. E ela ainda fazia 11 horas da noite, que era a hora que todo mundo ia se acalmando dentro de casa, ficava mais silêncio. E aí eu fiquei imaginando, eu falei, caramba, olha aí, quando a gente quer, a gente faz. Ela arrumou um artifício, mas ela não deixou de fazer. Teve também uma outra companheira que falava que os horários dela e do filho eram muito atribulados, um dia muito corrido, que o filho chegava em casa já meia-noite, comia alguma coisinha leve correndo, sentava para fazer o Evangelho no lar, 1h da manhã. Aí nesse dia eu falei, 1h da manhã, já estou dormindo. Mas era o horário que eles conseguiam. E eles não desistiram. Outra companheira fazia domingo, 7 da manhã. Ai, gente, domingo, o único dia que eu tenho para descansar, fazer o Evangelho no lar. Mas cada um... Teve outra companheira também que falou que fazia no ônibus, quando estava indo no trabalho. Ela disse que botava um fone no ouvido para fingir que estava ouvindo música, mas ela não podia bloquear o som. E aí ela lia ali, refletia só em pensamentos, mas fazia. Jeito tem. Cada um só precisa buscar o seu. Não existe receita de bolo. Até porque a mesma receita não vai funcionar para todo mundo. Porque o fermento que vai levedar mais o teu bolo vai solar o do outro. Ele também diz para a gente respeitar todos os irmãos. Enxergar os outros, incluindo os inimigos, como espíritos divinos que também estão em processo evolutivo. E aí ele fala umas coisinhas aqui, ó, também legais. Evolução espiritual. Que a gente precisa dessa prática, que é um caminho para o nosso adiantamento moral e a superação das dificuldades conforme o nosso livre-arbítrio permite. Que a gente precisa nos harmonizar interiormente. E aí, sabe o que ele fala? Para a gente silenciar a maldade no espírito e acalmar as tempestades internas e permitir
que o sol raie ao amanhecer de um novo dia, trazendo para a gente uma paz interior. Ele também fala para a gente atrair boas companhias espirituais, porque ao cultivar o bem, ele fala para a gente que a gente atrai espíritos superiores que mais auxiliarão em nossa jornada espiritual. Olha aí, Emmanuel, como ele é um cara gente boa. Trouxe uma receita completa para a gente. E o que a gente precisa lembrar? Querer, boa vontade e fazer. Tem gente que vai querer primeiro fazer para depois pensar se tem boa vontade. Tudo bem. Tem gente que nem vai pensar e vai fazer. Mas para fechar, eu vou deixar uma pergunta para vocês refletirem. Para vocês se perguntarem e refletirem. Será que estamos parando para nos questionarmos onde estamos colocando mais força? O que mais estamos alimentando dentro de nós? O bem ou o mal? Acho que seria interessante nos fazermos essa pergunta todos os dias. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes ou sempre que necessário. O importante é que a gente não alimente mais o mal e menos o bem. É o importante que a gente perceba as nossas ações, as nossas atitudes. A gente ainda vai escorregar muito. Ninguém veio aqui para acertar 100%. Aqui é uma escola. A criança, quando ela começa a andar, ela cai para ela poder ficar de pé, aprender a se equilibrar e a andar. Mas aí nós adultos, eu já sei andar. Mas aí a idade vai chegando, o joelho vai ficando desconjuntado, o tornozelo já não responde igual antigamente e a gente parece que volta a ser criança. E a gente escorrega. Eu mesmo não posso andar mais de sapato alto, porque eu tropeço descalço. Então, a gente vai partir e não vai saber tudo. Então, vamos aprender a olhar para dentro de nós. Não alimentar o mal e não fazer com o outro aquilo que não gostaríamos que o outro fizesse a nós. Obrigada por me ouvirem, que fiquemos todos em paz. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Mais um banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje. Essas páginas que nos convidam a refletir sobre o que verdadeiramente trazemos dentro de nós. Para que nossas escolhas sejam mais assertivas, direcionadas ao bem, ao amor que o Senhor nos ensinou e nos ensina. Sempre com esse entusiasmo para que possamos nos tornar pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor, por tanto amor envolvido. E é tão bom sentir o teu amor tocar em nós. Esse amor que se transforma em esperança, que alimenta a nossa fé. É tão bom. O coração fica quentinho, dando-nos a certeza de sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. E assim, Senhor, depois de sentirmos tudo isso, queremos te rogar que essas vibrações se estendam sobre toda a face da terra,
que teus missionários da luz leve a cada lar, que alcance cada coração, para que verdadeiramente todos nós juntos possamos dizer graças a Deus e graças a Ti, Senhor. E assim, envolvidos por tudo isso, nós pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião. Mas te rogando que continue conosco nesse momento do passe, onde mais um pouquinho receberemos os bálsamos, as energias para o nosso refazimento físico e espiritual. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E aos nossos médios, trabalhadores de boa vontade, que tiverem condições, que dirijam as suas salas e que Jesus os acompanhe. E aos nossos irmãos que permanecerem no salão, nós pedimos que, por favor, permaneçam em silêncio, para que todos nós possamos receber cada vez mais o de melhor. Uma boa noite a todos.